Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 302. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos o aproveitamento da formação, mas não as experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. Errado. Artigo 61, parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos, inciso 3º, o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. 303. A formação de docentes para atuar na educação básica não é obrigatório ser em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Errado. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 304. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada, mas não a capacitação dos profissionais de magistério. Errado. Artigo 62. Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. 305. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério deverão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Errado. Artigo 62. Parágrafo 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. 306. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Certo. Artigo 62. Parágrafo 3º. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. 307. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios adotaram mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Certo. Artigo 62. Parágrafo 4º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios adotaram mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. 308. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios incentivaram a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior. Certo. Artigo 62. Parágrafo 5º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios incentivaram a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior. 309. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação, CNE. Certo. Artigo 62. Parágrafo 6º. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação, CNE.
310. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Certo. Artigo 62, parágrafo 8º, os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. 311. A formação dos profissionais a que se refere o inciso I do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível apenas superior, incluindo habilitações tecnológicas. Erradóigo artigo 62A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso I do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. 312. Garantir-se a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Certoigo artigo 62A, parágrafo único, garantir-se a formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. 313. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Certo. Artigo 62b. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. 314. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput do artigo 62b os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 2 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Errado. Artigo 62b, parágrafo 1º terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. 315. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definiram critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número igual ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Errado. Artigo 62b, parágrafo 2º As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definiram critérios adicionais de seleção sempre que acorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. 316, sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia, geografia e língua portuguesa. Errado. Artigo 62b, parágrafo 3º, sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. 317. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Certo. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão, inciso 1º, cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. 318. Os institutos superiores de educação manterão programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Certo. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão, inciso 2º, programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica.
319. Os institutos superiores de educação manterão programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Certo. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão, inciso 3º, programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.